Fala galerinha, beleza? Professor Itaécio, professor de matemática da Rede Municipal de Teresina, leciono atualmente na Escola Municipal Jornalista João Emílio Falcão, lá no bairro Vamos Ver o Sol. E antes de começarmos, deixo aqui meu abraço a todos os alunos que estão nos assistindo, em especial os meus alunos lá do Jornalista. Valeu galera, vamos para o assunto. Então, nessa aula de hoje, galera, nós vamos dar continuidade à aula que nós acabamos de assistir, certo? Nós vamos resolver problemas que possam ser traduzidos em um sistema de equação do primeiro grau. Só que na aula anterior, nós vimos como resolver os sistemas direto. Agora, nós vamos ter um grau de dificuldade maior, porque eu vou ver esses problemas, esses sistemas em problemas. Então, não vai vir montado o sistema, você vai ter que ler, interpretar, montar o sistema para só em seguida resolver. Tranquilo? Mas nada que vai assustar vocês. Vem comigo. E agora vocês vão perceber o porquê que eu vim com essa camisa aqui do Naruto. Porque nossas questões, elas estão todas baseadas aí no anime, né, do Naruto. Vamos lá. A primeira questão... todas essas questões que nós vamos ver hoje são questões que eu criei, até mesmo porque gosto do anime, e quis envolver matemática com o anime, que eu acho que chama mais atenção, seja mais interessante para vocês que estão nos assistindo. Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: Naruto tem em sua bolsa R$ 63 em notas de 2 e de 5. Dado que o número de notas de R$2 é o dobro do número de notas de 5. O total de notas na bolsa de Naruto ele quer saber ao todo quantas notas tem na bolsa do Naruto. Quantas notas de 2 e de 5 juntas tem lá. Quem assistiu já o Naruto viu que ele tem essa bolsa aí, certo? Em forma de sapo. Mas vamos lá, vamos para frente. Primeira coisa. Interpretação dos dados. Nós estamos falando de que nessa questão? Estamos falando de notas, dinheiro, de cédulas. Eu estou falando da nota de R$2, que eu vou chamar aí de X, e da nota de R$5, que eu vou chamar de Y, certo? O que ele fala também, que quando eu junto as notas de 2 e as de 5, eu tenho R$63. E que o número de notas de 2 é o dobro do número de notas de 5. Foi isso que ele falou lá no problema. Então, 2x, cada nota x vale R$2, então 2 vezes x. Cada nota y tem um peso, um valor de R$5, por isso 5y. E quando eu somo isso, dá um total de 63. E como ele diz que as notas de 2 são o dobro, então 2 vezes a nota de 5, que é y. Então, esse é o nosso sistema. Essa foi a primeira parte, o nosso primeiro trabalho aí, que era interpretar e montar. O segundo é decidir qual sistema eu vou aplicar, certo? Qual sistema eu vou aplicar? Qual método de sistema eu vou aplicar? O método da adição? O método da substituição? Qual deles? Para você decidir, galera, você tem que lembrar das definições, certo? O que diz o método da adição? Que eu tenho que ter nas equações dois números opostos. Olhando para cá, eu tenho números opostos? Não tenho. O que diz o método da substituição? Que eu devo, o próprio nome já sugere, que eu devo substituir alguém em outra equação. Então, observem que essa questão, esse sistema, ele está mais fácil de ser resolvido pelo método da substituição. Por quê? Porque eu já tenho, observe aí na segunda equação, eu já tenho o x isolado. Eu sei que o x ele é igual a 2y. Então, eu vou pegar o valor desse x e vou substituir lá na primeira equação. Tranquilo? Então, vamos lá. Para treinar um pouquinho, vou dar aí mais 1 minuto. 1 minuto é suficiente, porque eu já montei o problema para vocês, eu já disse qual o melhor método, então agora é só resolver. Então, 1 minuto aí para vocês, vamos lá.
Pois bem, galera, vamos lá. Espero que tenham conseguido resolver, certo? Aplicar direitinho o método da substituição, que diz que eu tenho que substituir uma das variáveis na outra equação, certo? Então eu vou pegar aí a segunda, que eu já tenho x igual a 2y, e vou substituir esse valor do x lá na minha primeira equação. Então eu vou pegar a primeira equação, 2x mais 5y igual a 63, e vou substituir. No lugar de x, eu vou colocar, observem aí que eu já coloquei o valor de 2y. Então vai ficar 2 vezes 2y mais 5y igual a 63. E agora nós vamos brincar, vamos resolver, porque agora já está fácil. Uma equação, uma variável, nós já sabemos fazer isso tranquilamente. Então, 2 vezes 2y, 4y, e vou repetir o restante. Mais 5y igual a 63. E agora, 4y mais 5y, isso é igual a 63. Então, somando 4y mais 5y, nós temos aí 9y igual a 63. O 9 está multiplicando o y, ele vai passar para o segundo membro, dividindo. Então, y é igual a 63 dividido por 9. E 63 dividido por 9, isso é igual a 7. Portanto, eu já descobri o valor de y, que representa o número de notas de R$5. Mas o que a questão pergunta para a gente? Qual o total de notas? E aí eu só descobri quantas notas de 5, falta descobrir a outra. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o valor de y em uma das duas equações e encontrar o valor de x. Eu escolhi aí no caso a segunda, x é igual a 2y. O y nós acabamos de descobrir que é 7, então vou substituir. X igual a 2 vezes 7. E 2 vezes 7 é igual a 14, então nós temos que o x é 14. Então, como a questão pergunta o total de notas, nós vamos ter que somar. Então, x mais y é igual a 14 mais 7, portanto, a resposta do nosso problema seria igual a 21 notas, alternativa correta, a letra C. Tranquilo, pessoal? Mais uma vez, volto a falar. Quando você se deparar, se encontrar de frente com um problema como esse, primeira coisa a fazer é fazer a leitura e interpretação calmamente, corretamente, certo? Veja os dados, vão anotando. Veja as informações mais importantes, sai grifando, sai marcando, circula o que for possível, uma seta, o que for necessário para que você lembre na hora da resolução. Segundo passo é você montar o sistema. Montou o sistema de acordo com as informações que você riscou, sublinhou lá, pronto. Esse é o segundo passo. Vai para o terceiro. Terceiro passo, talvez um dos mais importantes, é você definir qual o método que você vai aplicar. Pode ser qualquer um dos dois? Pode, só que tem aquele método que vai facilitar mais aquela questão. No caso da nossa questão aqui, o método que facilitaria era o da substituição, que foi o que nós aplicamos, porque eu já tinha uma variável isolada, certo? Então, quando você tiver uma variável já isolada, você pode aplicar direto substituição, que vai ser mais fácil. Tranquilo? O restante é fichinha. É brincar com os números, resolver, chegar à solução e correr para o abraço. Beleza? Vamos para a próxima aí, galera. Segunda questão. Desde que Naruto apareceu e se transformou em uma série de muitas sequências, alguns personagens de gerações anteriores estão ganhando uma nova vida. Um desses personagens é Konohamaru Sarutobi. Quando ele foi apresentado pela primeira vez no segundo episódio de Naruto, Konohamaru era um jovem shinobi em treinamento que encontrou Naruto Uzumaki, na qual tem uma grande admiração. Konohamaru é alguns anos mais novo que Naruto e ele acabou imitando o seu novo amigo, na qual aprendeu as técnicas ninjas com ele. Passando mais de uma década, Konohamaru se tornou aí no anime um shinobi de elite. Beleza. Tá aí a foto dos dois, Konohamaru e o Naruto. E aí vem a nossa questão, o nosso problema. Sabendo que a soma das idades de Naruto e Konohamaru é igual a 26, isso na época lá que apareceu, claro, né, que ele apareceu pela primeira vez, é 26 anos, e que a diferença entre as mesmas é igual a 4. Quais
são as idades de Naruto e Konohamaru. Observem que o problema pede a idade dos dois. Então, quando eu chamar um de x e de y, no final eu tenho que encontrar o valor de x e de y. Tranquilo? Então, vamos agora para a nossa resolução. Primeiro passo, anotar os dados. Eu vou chamar o Naruto, que é o mais velho, de x, e o Konohamaru de y, que é o mais novo. Depois eu vou anotar as informações. O que que diz lá? Que a soma das idades é 26 e que a diferença das idades é 4. Então, montei o sistema. X mais y igual a 26, x menos y igual a 4. Tranquilo? Próximo passo, definir qual método nós vamos utilizar. Beleza, essa daqui, novamente, eu vou dizer o melhor método, certo? As próximas vão ficar por vocês. Vejamos que nós temos aí, vejam que nós temos aí nas equações, na primeira, mais y e na segunda, menos y, números opostos. Qual dos dois métodos trabalha com números opostos? É o método da adição. Então, o método que nós vamos utilizar aqui para resolver vai ser o método da adição. Professor, posso utilizar o método da substituição? Claro que pode, já falamos. Mas o da adição seria o mais adequado, o mais fácil para resolver esse sistema. Então, mais uma vez, vou dar aí 1,5 minutos para vocês, só para resolverem, já que já sabem o sistema, já tem um método para resolver, vocês só vão aplicar. Então, vamos lá, 1,5 minutos e aí a gente volta para fazer a correção. Pois bem, galera, voltamos aqui, vamos aí fazer a correção. Espero que vocês tenham conseguido resolver, ou pelo menos que tenham tentado. Talvez seja o mais importante. Melhor do que ficar de braços cruzados só aguardando o professor resolver, é você partir para cima e tentar mesmo com o erro, tranquilo? Então vamos lá. O que é que diz o método da adição? Que nós temos que somar as duas equações a fim de encontrar uma única equação, certo? Então, somando as duas aí, nós podemos perceber que o mais y com o menos y vai zerar, eles vão ser cancelados, então a gente, ó, papoca eles aí. E aí nós temos x mais x, 2x, e 26 mais 4 igual a 30. E aí chegamos a essa equação com a única incógnita. 2x igual a 30. Esse 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, então x é igual a 30 dividido por 2. E aí nós temos x igual a 15. Portanto, a idade do Naruto, que foi o que nós chamamos de x, é igual a 15. Naruto tem 15 anos. Finalizamos o problema? Não, porque temos que encontrar a idade também do Konohamaru, porque a questão pede a idade dos dois. Então, o que eu vou fazer agora? Como eu já tenho a solução de uma das duas incógnitas, eu vou substituir em qualquer uma das equações. Eu escolhi aí, no caso agora, a primeira, x mais y igual a 26, e substituir agora o x por 15. 15 mais y igual a 26, certo? Esse 15, ele está positivo, eu vou passar por outro lado negativo, e aí nós temos que y é igual a 26 menos 15, e isso é igual a 11. Portanto, Konohamaru
tem 11 anos. Então a nossa resposta, Naruto, 15 anos, Konohamaru, 11 anos. Tranquilo? Então vejam novamente, leio, interpreto, monto o sistema, decido qual método, depois só correr para o abraço na resolução da questão. Professor, eu fiz tudo isso, mas eu não tenho uma certeza que eu acertei, eu fico com medo. Tem aqueles alunos que sabem fazer a questão e tem medo, né? Tem medo de errar. Como é que eu faço para ter a certeza se eu acertei? Você pode fazer a verificação. Ó, o x não é 15 e o y é 11, substitui lá no sistema. X mais y tem que dar quanto? 26. Quem é o x? 15. E o y? 11. 15 mais 11? 26. Correto. Substituir na outra. Eu não posso substituir só em uma, eu tenho que substituir nas duas. Tranquilo? Então agora a outra. X menos y tem que dar 4. Quem é o x? 15. Quem é o y? 11. E 15 menos 11? 4. Então a solução encontrada é realmente a solução do problema. Tranquilo? Então você pode, fez a questão, tem um tempinho? Verifica. Tenha certeza que você acertou? Então vamos aí para a próxima questão. A terceira questão diz o seguinte: no anime Naruto, as crianças que desejam se tornarem ninja, devem frequentar a academia, certo? Que eles chamam lá que é a escola ninja. A mesma consiste em um centro de treinamento para os estudantes antes de se tornarem genin, que é o menor nível ninja lá. Lá, fora as lições óbvias que aprendem com a Academia Ninja, todos os alunos recebem conhecimentos essenciais, tais como leitura, escrita, matemática, ciência, geografia e etc. Certo? Então, em uma dessas aulas, Hinata resolveu 36 exercícios de matemática a mais do que Naruto. Sabendo que o total de exercícios resolvido por ambos foi 90, o número de exercícios que Naruto resolveu é igual a. Então, agora prestem atenção. O problema quer saber somente o número de questões que o Naruto acertou. Então, quando eu resolver o sistema, se eu encontrar primeiro o número de questões de Naruto, eu posso encerrar. Se eu encontrar primeiro o de Hinata, aí eu tenho que continuar até encontrar o do Naruto, que é o que a questão realmente quer. Ele acertou 63, 54, 36 ou 27? Então vamos lá. Primeiro passo, ler e interpretar. Vamos interpretar. O que é que eu tenho, quais são as variáveis que nós vamos utilizar? O número de questões de Hinata e de Naruto. Quem acertou mais questões? Hinata. Então Hinata vai ser X, Naruto vai ser Y. Depois, qual outra informação? Que Hinata acertou 36 a mais do que Naruto. E que ambos resolveram 90. Então, montando aí o nosso problema, nossa situação problema, nós temos Hinata X, Naruto Y e o sistema Hinata é 36 a mais do que Naruto. Então, X é igual ao número de questões de Naruto mais 36. E que os dois juntos resolveram 90. Então, X mais Y igual a 90. Vou dar aí agora para vocês 2 minutos. Não, um pouquinho mais de 1 minuto e meio. Também não vai ser 2, não. Para vocês decidirem qual o método e depois aplicarem esse método. Então vamos lá.
Pois bem, galera, vamos lá. Espero que tenham conseguido resolver a questão, ou pelo menos tenham tentado, né? Então, verifiquem aí na primeira equação que o x ele está isolado. Qual dos dois métodos fala em isolar uma das variáveis? É o método da substituição. Então, portanto, o método mais indicado seria aí, no caso, o método da substituição, certo? Então, o que é que diz o método da substituição? Eu vou isolar uma, depois de isolar, eu vou substituir na outra equação. Como eu já tenho o x isolado, eu vou fazer só o passo da substituição. Então, eu vou pegar a segunda equação, x mais y igual a 90. No lugar de x, eu vou botar o y mais 36 e repetir o restante, mais y igual a 90, certo? Esse 36 eu vou passar para o segundo membro negativo, depois vou somar y mais y, 2y, e 90 menos 36, 54. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo, portanto, x é igual a 54 dividido por 2, que é igual a 27. Na verdade, não é x aí, viu, pessoal? É y. Então, o y é igual a 27, que é justamente o número de questões que o Naruto acertou, que é o que a questão queria. Então, eu preciso descobrir o x? Não preciso, né? A questão pergunta exclusivamente quantas questões o Naruto acertou. Então, portanto, resposta correta aí é a nossa letra D. Tranquilo? E aí vamos para a nossa quarta e última questão, que diz o seguinte: o anime e mangá Naruto acontecem em um mundo diferente do nosso. Um mundo em que ninjas superpoderosos se organizam em grandes nações e constantemente estão em conflitos uns com os outros. Conheça agora as regiões que compõem as 5 grandes nações ninjas desse mundo e suas respectivas vilas ocultas. São elas: o País do Fogo, Vila Oculta da Folha; País do Vento, Vila Oculta da Areia; País do Raio, Vila Oculta da Nuvem; País da Água, Vila Oculta da Névoa; e o País da Terra, com a Vila Oculta da Pedra. Considerando que a quantidade de ninjas da Vila Oculta da Folha seja 3 vezes maior que a quantidade de ninjas da Vila Oculta da Areia, e que, somando a quantidade de ninjas das duas vilas, temos um total de 200 mil ninjas. Qual o número de ninjas da Vila Oculta da Folha? Então, novamente, percebam que essa questão pergunta apenas uma informação: o número de ninjas da Vila Oculta da Folha. Então, eu não preciso descobrir as duas informações, o x e o y. Então, se eu chamar o x, a Vila Oculta da Folha, de x, eu só preciso descobrir o x. Se eu chamar de y, eu preciso só o y. Como o número de ninjas da Vila Oculta da Folha é maior do que o da Areia, né, que ele disse que é, 3 vezes maior. Então, o número de ninjas da Vila Oculta da Folha, nós vamos chamar de x e a outra de y. Então, anotando nossos dados: folha, x, areia, y, e montar agora o nosso sistema. Ele diz que o número de ninjas da folha é o triplo, então 3 vezes o y, que é o da areia, e que a soma dos dois dá 200 mil ninjas, certo? E aí agora nós vamos para o método. Qual método eu devo utilizar aqui? Qual método melhor? Observe que na primeira equação nós temos aí o x igual a 3y, ou seja, ele já está isolado. Então eu vou aplicar o método da substituição. O que diz o método da substituição? Que eu devo isolar uma das variáveis e substituir na outra equação. Como eu já tenho isolado, eu vou só substituir. Então, eu vou pegar a equação x mais y igual a 200 mil, vou substituir o x por 3y, que é o que tem na primeira, e vou resolver. 3x mais y, 3y mais y, 4y igual a 200 mil. O 4 está multiplicando, ele vai passar para o segundo membro, dividindo. Então, y é igual a 200 mil dividido por 4. 200 mil dividido por 4, isso é igual a 50 mil. É a resposta? Observe que ele pergunta o número de ninjas da Vila da Folha, que nós chamamos de x, e o que nós encontramos foi o y, então não é a nossa resposta ainda. Então o que é que nós devemos fazer? Pegar esse resultado e substituir em uma das duas equações, certo? Vou escolher aqui a primeira, que eu já tenho o x isolado. X é igual a 3y. Como eu já descobri que o y é igual a 50 mil, substituindo, nós temos aí que x é igual a 3 vezes 50 mil e, portanto, x é igual a 150 mil ninjas. Portanto, letra B. Galera,
Com isso, nós finalizamos aí a aula de hoje, essa segunda aula de hoje, só sobre resolução de problemas, certo? Espero que vocês todos tenham compreendido, mas já disse e volto a dizer, qualquer dúvida, entre em contato, quem for meu aluno lá pelo nosso chat no Mob ou pelo nosso grupo de WhatsApp, quem não for, vai lá no meu canal no Instagram, Os Segredos da Matemática, manda sua mensagem, que assim que possível eu retorno. E aí, a nossa mensagem dessa aula. Quanto maior for o meu estudo, menores são minhas chances de cair no fracasso. Aquele que mais estuda, geralmente tem maior chance de se dar bem, de ter um futuro melhor. Então, galera, com isso nós finalizamos nossa aula. Um forte abraço para vocês. Tamo junto, é nóis. Valeu!